Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Silvana e hoje nós vamos falar sobre o emprego e o desemprego. Inicialmente vamos entender, quais são os conceitos do emprego e desemprego. O emprego é a condição das pessoas que trabalham em caráter temporário ou permanente em qualquer tipo de atividade econômica. O desemprego é a condição ou situação das pessoas que estão sem realizar qualquer tipo de trabalho nas atividades econômicas. E aí, quando nós falamos dessa questão de emprego e desemprego, quando nós vamos para dados oficiais, por exemplo, dados do IBGE, muitas vezes eles não contam, quando falamos de emprego, das pessoas informais, já que elas não estão registradas com carteira de trabalho, algum tipo de contrato, tá? E aí, quando nós falamos de emprego, nós estamos falando também das pessoas que são inseridas, as atividades, as pessoas que são inseridas dentro do grupo das pessoas que são economicamente ativas, de idade, aquelas pessoas que trabalham, que pagam o seu imposto, que contribuem de alguma forma para o Estado. E aí, quando nós falamos de desemprego, as pessoas que não conseguem entrar em nenhum tipo de atividade econômica, seja ela formal ou informal, elas entram para as estatísticas de pessoas que não estão dentro desse grupo falado anteriormente. E aí, quando nós falamos de desemprego, nós temos algumas classificações que nós utilizamos como causas do desemprego, E aí a gente vai entender o que são cada uma dessa classificação. Quando nós falamos do desemprego, por exemplo, estrutural, nós estamos falando daquele desemprego que foi causado por alguma mudança de estrutura na sociedade. Professora, o estrutural e o tecnológico, eles não podem ser inseridos dentro do mesmo grupo? Até podem, mas a gente vai ver uma pequena diferença, por isso que eu coloquei eles separados aí para a gente entender um pouquinho melhor. Quando nós falamos do desemprego estrutural, por exemplo, quando tem uma mudança na estrutura, aí a gente pode colocar como, por exemplo, a tecnologia. Porém, quando nós falamos de tecnologia dentro do desemprego estrutural, o funcionário ele vai ter a chance de se adaptar. Ele não se adaptando a essa nova estrutura, a essa nova forma, da sua empresa, da sua indústria, aí ele vai ser, como é que a gente pode dizer, substituído por alguém que tem essa capacidade. E aí a gente chama esse desemprego de estrutural. Quando nós falamos de desemprego tecnológico, é quando as máquinas elas acabam substituindo a mão de obra do homem. E aí isso aconteceu bastante aí depois da Revolução Industrial. A gente viu que a mão de obra que era feito manualmente, ela foi substituída aí por muitas máquinas. Então, a gente tem aí esse novo modelo de trabalho e com isso muitas pessoas perderam seus postos de trabalho. Então, a gente vai ter aí um tipo de desemprego tecnológico, que também pode estar inserido dentro do grupo estrutural, porém tem essa pequena diferença. E aí a gente vai ter o tipo de desemprego conjuntural, que é o que está acontecendo no mundo inteiro, que é quando acontece algum tipo de catástrofes, pandemias, epidemias, tudo isso entra nessa classificação conjuntural. Aí, por que conjuntural? Porque também chamado de cíclico. Por quê? Porque podem depois essas pessoas conseguirem o seu trabalho de volta, porque é uma fase, nós sabemos que vai chegar o momento que nós vamos passar por essa fase ruim, e aí as indústrias voltam a crescer, o mercado de trabalho voltam a contratar, e aí essas pessoas podem retornar para o seu mercado de trabalho. Então tem essa diferença, tá? Esse conjuntural, a gente pode dizer que é o que nós estamos vivenciando atualmente, por conta da pandemia. O desemprego no Brasil saltou para uma nova taxa recorde de 14,6% no trimestre encerrado em setembro de 2020, afetando 14,1 milhões de pessoas, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Então,
ano passado, até setembro, nós tivemos esses dados divulgados, mas aí nós sabemos que esses dados, eles já aumentaram. Por que aumentaram? Porque a nossa pandemia não acabou, as crises econômicas não acabaram, infelizmente, a crise econômica que já vinha acontecendo no Brasil até mesmo antes da pandemia, a gente viu que ela se multiplicou de forma que as pessoas estão perdendo seus postos de trabalho. Até mesmo aqueles que trabalhavam de forma informal não estão conseguindo manter-se trabalhando devido à pandemia, que é uma questão aí que até hoje ainda não ultrapassamos, né? Ainda não vencemos. Entre os principais destaques da pesquisa, que foi divulgado até setembro de 2020, e a gente vai colocar alguns destaques que aconteceram que o IBGE divulgou. Mais de 1,3 milhão de pessoas entraram na fila em busca de um trabalho no terceiro trimestre frente ao segundo. A taxa de desemprego subiu em 10 estados e ficou estável nos demais. Bahia, 20,7% teve a maior taxa e Santa Catarina, 6,6% a menor. A taxa de desemprego foi de 12,8% para os homens e 16,8% para as mulheres. Entre as pessoas pretas, a taxa foi de 19,1%, enquanto a dos pardos foi de 16,5%, e a menor taxa foi a dos brancos, 11,8%. Então, a gente observa que dentro dessa crise devido à pandemia, aumenta também a crise da desigualdade social, ocasionado por essas crises econômicas. E aí, quando a gente fala de emprego formal e informal, a gente tem alguns dados que foram divulgados também. Os empregados no setor privado sem carteira de trabalho assinada somaram 9 milhões no terceiro trimestre, alta de 4,3%, isso equivale a mais de 374 mil pessoas frente ao segundo trimestre. Mas ainda 23,9% abaixo, menos 2,8 milhões do registrado no mesmo trimestre de 2019. Já os trabalhadores com carteira assinada eram 29,4 milhões e teve uma queda de 2,6%. Então, nós temos aí menos 788 mil pessoas frente ao trimestre anterior e de 11,2%, menos 3,7 milhões de pessoas na comparação anual. Então, se em 2019 nós tínhamos um número acentuado de pessoas trabalhando de carteira assinada, em 2020 nós tivemos aí menos 3,7 milhões de pessoas em comparação ao ano anterior. Já o número de trabalhadores por conta própria, 21,8 milhões, subiu 0,6%, mais 119 mil em 3 meses, mas caiu 10,8%. São menos 2,6 milhões de pessoas frente ao mesmo período do ano passado, e no caso de 2019. Então, a gente observa que até mesmo as pessoas que trabalham na informalidade, que são os camelôs, que são os autônomos, essas pessoas também a gente percebe que não conseguiram manter o seu trabalho, não conseguiram manter o seu negócio por conta de toda essa crise que envolveu toda a sociedade. E aí, diante do que nós vimos, né, sobre essa questão do emprego, desemprego, a gente percebe que dentro dessa crise econômica devido aí à pandemia que assola o mundo inteiro, nós percebemos que muitas pessoas perderam seus postos de trabalho, mas, como nós vimos, é um tipo de desemprego conjuntural. Isso significa que nós temos que manter um pensamento positivo, que a nossa economia volte a funcionar, tudo isso vai passar, essas pessoas vão ter seus empregos novamente e aí a gente vai poder crescer economicamente novamente. Então, diante do que a gente viu na nossa aula de hoje, nós vamos ao nosso exercitando. Questão número 1. É consequência das mudanças estruturais na economia, tais como mudanças nas tecnologias de produção,
ou nos padrões de demanda dos consumidores, uma vez que a mudança de gosto pode tornar obsoletas certas profissões. A qual tipo de desemprego o conceito acima se refere? A. Desemprego sazonal. B. Estrutural. C. Tecnológico. D. Friccional. Ou E. Cíclico. Como nós vimos, o nosso conceito ele se refere ao tipo de desemprego estrutural, que também pode entrar dentro do tecnológico. E aí talvez eu não tenha falado para vocês sobre a questão do desemprego sazonal. Esse tipo de desemprego, pessoal, acontece principalmente nas questões agrícolas, onde é necessário maior número de trabalhadores na plantação e na colheita. Então, parte do ano, esses trabalhadores eles são dispensados. Então, eles têm períodos que eles trabalham. Então, é um tipo de desemprego sazonal, tá? Quando eles são dispensados. Questão número 2. Em se tratando de análises econômicas que tentam compreender a capacidade produtiva de determinada sociedade, o fator desemprego é um dos mais relevantes. Contudo, temos 3 principais causas do desemprego. Quais são elas? Estrutural, tecnológica e conjuntural? B. Cultural, tecnológica e política? C. Tecnológica, conjuntural e social? D. Conjuntural, social e estrutural? Ou é estrutural, tecnológica e política? Como nós vimos anteriormente, os 3 tipos são estrutural, tecnológico e conjuntural. Nossa alternativa correta é a alternativa A. Então é isso, pessoal. Agradeço a companhia de vocês na nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque. Lá vocês vão encontrar todas as nossas aulas disponíveis, os nossos exercitandos. Assistam quantas vezes vocês acharem necessário, tá? Obrigado pela companhia e até mais.